o resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu e do hábito que você ainda não transformou. Bem-vinda, bem-vindo ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Hoje vamos explorar a parte número 4 do capítulo 5 do livro O Poder do Hábito. O capítulo 5 se chama Starbucks e o Hábito do Sucesso. Como a força de vontade se torna automática. A história de hoje, gente, é de um homem chamado Howard Schultz. Howard Schultz foi o homem que transformou a Starbucks numa gigante global, tá? E a história dele começa com uma infância humilde, num bairro que se chama Brooklyn, dos Estados Unidos. Um bairro famoso, mas um bairro que tinha muita pobreza, né? Ele viu o sofrimento do pai dele, que enfrentou dificuldades financeiras e perdeu a autoestima. Mas ele agiu de uma maneira diferente, tá? Então, nós vamos fazer a leitura do capítulo 5, parte 4. Depois eu vou destrinchar isso tudo para vocês e a gente vai tirar as lições práticas para que a gente consiga colocar em prática na vida ainda hoje, tá? Então vamos lá. Howard Schultz, o homem que levou a Starbucks a se tornar um colosso, não é tão diferente de Travis em alguns aspectos. Lembram do Travis, né? Aquele rapaz que começou a trabalhar na Starbucks e que estourava com todo mundo. Ele cresceu num conjunto habitacional público no Brooklyn, dividindo um apartamento de 2 quartos com os pais e os 2 irmãos. Aos 7 anos, o pai de Schultz quebrou o tornozelo e perdeu o emprego de motorista de caminhão de entrega de fraldas. Isso bastou para lançar a família numa crise. O seu pai, depois que o tornozelo ficou bom, passou por uma série de empregos com salários mais baixos. Meu pai nunca achou o caminho dele, Schultz me disse. Eu vi sua autoestima levar várias surras. Eu sentia que havia tantas outras coisas que ele poderia ter realizado. A escola de Schultz era um lugar caótico e superlotado, com playgrounds de asfalto e crianças jogando futebol americano, basquete, softball, jogo de soco, jogo de tapa e qualquer outra brincadeira que conseguissem inventar. Quando seu time perdia, podia levar 1 hora até chegar a sua vez de jogar de novo. Então Schultz fazia questão de que o time sempre vencesse, a qualquer custo. Voltava para casa com arranhões sangrentos nos cotovelos e nos joelhos, que a mãe limpava cuidadosamente com um pano molhado. Você não desiste, ela lhe dizia. Sua competitividade lhe rendeu uma bolsa universitária para jogar futebol americano. Quebrou o queixo e nunca disputou nenhum jogo. Lhe rendeu um diploma em comunicações e, por fim, lhe rendeu um emprego como vendedor da Xerox, em Nova York. Ele acordava toda manhã, ia para um novo prédio de escritórios em Midtown, pegava o elevador até o último andar, ia de porta em porta, perguntando educadamente se alguém tinha interesse em toner ou copiadoras, aquelas máquinas de Xerox. Na verdade, Xerox é o nome de uma empresa que produzia as máquinas, então acabou pegando o nome Xerox. Vamos lá, onde eu parei? Peraí, me perdi aqui. Achei. Então, descia um andar de elevador e começava tudo de novo. No começo dos anos 1980, Schultz estava trabalhando para um fabricante de plásticos, quando notou que um varejista pouco conhecido em Seattle estava encomendando um número descomunal de coadores de café. Schultz foi de avião até lá e se apaixonou pela empresa. 2 anos depois, quando ficou sabendo que a Starbucks, na época com apenas 6 lojas, estava à venda,
Ele pediu dinheiro para todo mundo que conhecia e a comprou. Olha isso, gente. Que determinação, né? Isso foi em 1987. Em 3 anos, havia 84 lojas. Em 6 anos, mais de 1.000. Hoje, há 17.000 lojas em mais de 50 países. Por que Schultz teve um destino tão diferente de todas as outras crianças daquele playground? Alguns de seus antigos colegas de classe hoje são policiais e bombeiros no Brooklyn. Outros estão na prisão. Schultz vale mais de bilhão de dólares. Ele já foi considerado um dos maiores diretores executivos do século XX. Onde ele achou a determinação, a força de vontade para escalar de um conjunto habitacional para um jato particular? Eu não sei direito, ele me disse. Minha mãe sempre dizia, você vai ser a primeira pessoa a ir para a faculdade. Você vai ser um profissional. Você vai deixar todos nós orgulhosos. Ela fazia estas perguntinhas. Como você vai estudar hoje? O que você vai fazer amanhã? Como você sabe que está pronto para a sua prova? Isso me treinou a estabelecer metas. Na verdade, eu dei sorte, ele disse. E realmente acredito que se você diz às pessoas que elas possuem o que é necessário para dar certo na vida, elas provam que você tem razão. O foco de Schultz no treinamento de funcionários e atendimento ao cliente fez da Starbucks uma das empresas mais bem-sucedidas do mundo. Durante anos, ele esteve pessoalmente envolvido em quase todos os aspectos da administração da empresa. Em 2000, exausto, ele delegou as operações diárias para outros executivos. E nesse ponto a Starbucks começou a vacilar. Dentro de uns poucos anos, os clientes estavam reclamando da qualidade das bebidas e do atendimento. Os executivos, focados numa expansão frenética, muitas vezes ignoravam as reclamações. Os empregados começaram a ficar descontentes. Pesquisas indicavam que as pessoas estavam começando a pensar na Starbucks como sinônimo de café morno e sorrisos vazios. Então, Schultz voltou ao cargo de executivo-chefe em 2008. Entre suas prioridades estava a reestruturação do programa de treinamento da empresa para renovar o seu foco numa série de questões, incluindo o incentivo à força de vontade e autoconfiança dos funcionários, ou parceiros no linguajar da Starbucks. Tivemos que começar a reconquistar a confiança dos clientes e parceiros, Schultz me disse. Mais ou menos na mesma época, estava surgindo uma nova onda de estudos que abordavam a ciência da força de vontade de um modo ligeiramente diferente. Pesquisadores tinham notado que algumas pessoas como Travis eram capazes de criar hábitos de força de vontade com relativa facilidade. Outras, no entanto, pensavam para isso, por mais treinamento e apoio que recebessem. O que estava causando a diferença? Mark Muraven, que a essa altura já era professor na Universidade de Albany, criou um novo experimento. O Muraven é o cara dos experimentos. Colocou graduandos numa sala com um prato de cookies quentes, recém-assados, e pediu que os ignorassem. Metade dos participantes foi tratada com gentileza. Pedimos que vocês, por favor, não comam os cookies. Tudo bem? Dizia uma pesquisadora. Então, ela discutia o propósito do experimento, explicando que era medir a capacidade de eles resistirem a tentações. Ela os agradecia por contribuir com o seu tempo. Se tiverem alguma sugestão ou ideia de como podemos melhorar este experimento, por favor, digam. Queremos que vocês nos ajudem a fazer com que esta experiência seja a melhor possível. A outra metade dos participantes não foi paparicada do mesmo modo. Simplesmente receberam ordens. Vocês não podem comer os cookies, a pesquisadora lhes dizia.
Ela não explicava o objetivo do experimento, não os elogiava nem demonstrava nenhum interesse no feedback deles. Mandava que seguissem as instruções. Vamos começar agora, ela dizia. Os estudantes de ambos os grupos tiveram que ignorar os cookies quentes durante 5 minutos depois que a pesquisadora deixava a sala. Nenhum deles cedeu à tentação. Então a pesquisadora voltou. Pediu que cada estudante olhasse para um monitor de computador. Ele estava programado para piscar números na tela, um por vez, por 500 milissegundos cada um. Pediu seus participantes que apertassem a barra de espaço toda vez que vissem um número 6 seguido de um número 4. Este se tornou um método padrão para medir a força de vontade, ou seja, prestar atenção a uma sequência monótona de números piscando exige um foco parecido com o de tentar resolver um quebra-cabeça impossível de ser resolvido. Os estudantes que tinham sido tratados com gentileza se saíram bem no teste do computador. Sempre que aparecia um 6 seguido de um 4, eles batiam na barra de espaço. Conseguiram manter o foco durante todos os 12 minutos. Apesar de ter ignorado os cookies, eles tinham força de vontade sobrando. Vocês já imaginam por quê, né? Mas vamos continuar. Os estudantes que tinham sido tratados com rispidez, por outro lado, foram péssimos no teste. Várias vezes esqueciam de apertar a barra de espaço. Diziam que estavam cansados e não conseguiam se concentrar. Os pesquisadores determinaram que o seu músculo da força de vontade tinha sido extenuado pelas instruções bruscas. Quando Muraven começou a explorar por que os estudantes que haviam sido tratados com gentileza tinham mais força de vontade, descobriu que a diferença principal era a sensação de controle que possuíam sobre sua experiência. Encontramos isso inúmeras vezes, me disse Muraven. Quando se pede às pessoas que façam algo que exija autocontrole, se acham que estão fazendo isso por motivos pessoais, se sentem que é uma escolha ou algo que apreciam porque ajuda os outros, é muito menos cansativo. Se sentem que não têm autonomia, se só estão cumprindo ordens, seus músculos da força de vontade se cansam muito mais rápido. Em ambos os casos, as pessoas ignoraram os cookies. Mas quando os estudantes foram tratados como engrenagens e não como pessoas, isso exigiu muito mais força de vontade. Para empresas e organizações, essa descoberta tem implicações enormes. O simples ato de dar aos empregados um senso de autonomia, uma sensação de que estão no controle, de que têm autoridade legítima para tomar decisões, pode aumentar radicalmente o grau de energia e o foco que eles dedicam ao emprego. Um estudo de 2010, numa fábrica de Ohio, por exemplo, examinou funcionários da linha de montagem que receberam autonomia para tomar pequenas decisões sobre seus horários e o ambiente de trabalho. Eles desenharam seus próprios uniformes e tinham autoridade sobre os turnos. Nada mais mudou. Todos os processos de fabricação e escalas de pagamento continuaram iguais. Dentro de 2 meses, a produtividade na fábrica cresceu em 20%. Os funcionários estavam fazendo intervalos mais curtos e cometendo menos erros. Dar aos empregados um senso de controle melhorou o grau de autodisciplina que eles dedicavam a seus empregos. As mesmas lições se aplicam a Starbucks. Hoje a empresa foca em dar aos empregados maior senso de autoridade. Eles pediram aos funcionários que reformulassem a disposição das máquinas de expresso e caixas registradoras, que decidissem por conta própria como os clientes devem ser cumprimentados e onde as mercadorias deviam ficar expostas. Não é incomum um gerente de loja passar horas discutindo com seus funcionários
onde um liquidificador deve ser colocado. Começamos a pedir que os parceiros usem o seu intelecto e criatividade, em vez de dizer a eles: tire o café da caixa, coloque o copo aqui e siga esta regra, disse Chris Engskov, um vice-presidente da Starbucks. As pessoas querem estar no controle de suas vidas. A rotatividade dos empregados diminuiu. A satisfação dos clientes aumentou. Desde a volta de Schultz, a Starbucks alavancou o faturamento em mais de 1,2 bilhão por ano. Ok? A parte 4 do capítulo 5 termina aqui. E agora a gente vai conversar sobre isso tudo que foi lido, tá? É muito interessante essa parte do capítulo. Vamos lá. Ao contrário do pai dele, né? Como ele fala no início dessa parte do texto, ele foi moldado de maneira diferente, né? Ele que eu digo é o Schultz, que é o dono da Starbucks, né? Ele foi moldado pela disciplina, né? O pai foi moldado pela perda da autoestima, né? As dificuldades financeiras fizeram com que ele perdesse a autoestima. O Schultz, ao contrário, já foi moldado pela disciplina, pela visão de futuro e pela força de vontade, né? Então, a gente já destaca essas duas características. Agora, o que realmente fez ele se destacar, né? Foi o quê? Foi a capacidade dele de transformar o modo como a Starbucks treinava os seus funcionários. Nenhuma empresa fazia isso. Ele acreditava que a força de vontade pode ser treinada. E não se trata apenas de uma habilidade que ou você tem ou você não tem, né? Ele aplicou isso quando ele criou um ambiente onde os funcionários conseguiam se sentir no controle e conseguiam se sentir responsáveis pelo sucesso da empresa. Então, eles não eram funcionários, eles realmente eram parceiros, que é o nome do funcionário da Starbucks, que o funcionário da Starbucks recebe, parceiro. E eles se sentiam parceiros. E isso não foi só teoria, né? Isso foi ação. Porque quando ele volta para a Starbucks em 2008, a empresa estava em declínio. Não estava em falência, estava em declínio, né? Os funcionários estavam desmotivados, os clientes estavam insatisfeitos. Então, ele fez uma coisa poderosa, né? Ele reformulou o treinamento da empresa. Ele focou em quê? Ele focou em empoderar os parceiros, né? Em vez dele apenas seguir regras rígidas, que normalmente é o que toda empresa grande faz, né? Para conseguir controlar a manada dos funcionários, né? Porque é tudo em escala. Lá na Starbucks, os parceiros, eles passaram a tomar decisões, eles passaram a criar soluções, eles passaram a usar a sua parte intelectual, a parte pensante, a criatividade. Para quê? Para melhorar o ambiente de trabalho e para melhorar o atendimento ao cliente. Eles tiveram essa autonomia, essa liberdade. Agora eu quero que você pense comigo. Como que essa mesma força de vontade que o Schultz teve pode ser cultivada na sua vida? Porque então falei do Schultz, mas e de você agora que eu quero falar? Como que você pode aplicar isso nos seus hábitos? De modo que ao invés da sua rotina ser algo cansativo ou algo imposto, algo forçado, né? Você tenha uma força de vontade que se torne automática e natural. Porque aí as coisas vão fluir, né? Você sabe essa resposta? Não tem problema se você não souber, né? Mas eu tenho que te dizer que a resposta, ela pode estar onde? Nessa sensação de controle sobre as situações, né? Está em você sentir que você tem controle sobre as situações da sua vida.
igual o Schultz fez com os seus funcionários. Eu quero que vocês entendam que a grande sacada aqui é que a força de vontade não se trata de uma habilidade, um talento que você nasceu com ele ou não, que você possui ou não. Né? A força de vontade é um hábito que pode perfeitamente e facilmente ser moldado. Agora, como que você pode aplicar isso na sua vida? Pode ser vida pessoal e pode ser vida profissional, né? Como? Para você se tornar mais disciplinado, mais focado, mais bem-sucedido, né? Como? Então, em vez de eu te responder essa pergunta com uma resposta, eu vou te responder essa pergunta com outras perguntas que vão fazer com que vocês reflitam. E aí as respostas vão aparecer na cabecinha de vocês. Ó, uma pergunta que eu tenho para fazer. Você se sente no controle das suas ações diárias, das suas decisões diárias? Ou não? Ou são as circunstâncias que controlam você? Isso daí já é um caminho para a resposta, né? Outra pergunta. Que tipo de ambiente ou então que tipo de rotina você poderia criar para que você se tornasse mais autônomo, ou seja, tenha mais autonomia e tenha mais responsabilidade pelas suas escolhas? Que tipo de rotina? Que tipo de ambiente? Pensa aí. Outra perguntinha. O que você pode mudar nos seus hábitos para você transformar sua força de vontade em uma coisa mais natural, que você não tem que ficar se forçando a ter força de vontade? O que você consegue mudar no seu dia a dia, nos seus hábitos? E uma última perguntinha. Em qual área da sua vida você pode aplicar esse poder de se dar mais autonomia para conseguir alcançar um novo nível na sua vida? Em qual área da sua vida? Mas seja bem específico na hora que você for refletir sobre isso. Porque olha só, gente, a verdadeira mudança de hábito, ela começa quando você realmente assume o controle, né? Quando você tem essa sensação de que você está no controle da situação, assim como o Schultz fez com a Starbucks. Olha como a Starbucks voou, né, depois disso. Quando você cria um ambiente, né, e criar um ambiente significa estipular uma rotina, tá? Quando você cria um ambiente onde a força de vontade se torna uma coisa natural, automática, o sucesso também, ele segue acontecendo de maneira natural, automática. Uma coisa leva a outra, ok? Então, agora eu quero que você me responda nos comentários. Compartilha aí nos comentários a sua resposta. Qual hábito você vai transformar para você alcançar resultados melhores e maiores, para você evoluir, para você melhorar? Compartilha aí nos comentários comigo, depois a gente lê as respostas, tá? Entendam que o Howard Schultz, ele não apenas revolucionou a Starbucks com a visão que ele tinha sobre o poder da força de vontade. Ele entendeu que a verdadeira mudança, ela começa quando a pessoa sente que ela está no controle das suas ações e das suas decisões. Esse que é o segredo da verdadeira transformação que ele conseguiu ali, né? A força de vontade, ela se torna automática quando você cria um hábito que te empodera, que te dá poder. Bingo? Bingo, já respondi. Todas aquelas perguntas que eu fiz antes para vocês, elas estão respondidas aqui. Eu vou repetir. O segredo da verdadeira transformação de hábitos é que a força de vontade, ela se torna automática quando o hábito que você cria te empodera. Quando é um hábito de empoderamento, né? Agora, eu te pergunto,
Agora que você já sabe a resposta, né? Que eu fiz perguntas, queria que vocês refletissem. Mas se vocês não conseguiram achar uma resposta, eu já respondi aqui agora. E aí agora eu faço outra pergunta. O que você vai mudar na sua vida hoje para você se tornar mais bem-sucedido? Seja com mais foco, com mais disciplina. Você vai mudar alguma coisa na sua vida que te empodere, que te dê poder. Esse hábito que você vai transformar. Bingo? Bingo.